Durante a audiência pública no Senado sobre crime organizado, política brasileira e poder judiciário, o senador Guaraci Silveira se emocionou e chorou ao falar sobre o privilégio de estar entre as pessoas que lutam por um Brasil melhor. O senador disse: "Vou poder falar aos meus filhos, aos meus netos, que eu estive e convivi com homens, com mulheres, com deputados, senadores, com jovens, com assessores que tentaram salvar o Brasil. Todos os senhores." O senador conclamou os colegas parlamentares e os cidadãos comuns a clamarem incessantemente das tribunas contra a corrupção. Guaraci Silveira disse: "Cada vez que subamos à tribuna, meus caros senhoras e senhores, estudantes, quando tivermos o poder da palavra, vamos dizer: delenda est corrupção. Para salvar o Brasil, ou destruímos a corrupção, ou a corrupção vai destruir o Brasil. Nada restará dessa pátria se a corrupção continuar sondando todos os lados." O senador lembrou a frase de Rui Barbosa, que chamou de profecia: "De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto." Silveira afirmou: "Espero que a nossa voz não seja a de Anísio Silva, que dizia: 'Clamo e grito num deserto, minha voz perdida a esmo.' Que encontre eco justamente na nossa juventude. Nós temos o dever de transferir para nossos filhos, para nossos netos, um Brasil melhor do que o de hoje. Do contrário, fracassamos redondamente. Do contrário, vamos passar como fracassados para a história." O senador lembrou que, embora peça a Deus pelo Brasil, são os homens que precisam agir concretamente. Guaraci Silveira disse: "Mas eu sei que Deus ama a nação brasileira, que Jesus Cristo morreu por todos nós, e peço a Deus todo dia: salve o Brasil. Mas o instrumento para salvar o Brasil não são os anjos que vão descer do céu. Somos nós, homens e mulheres de bem." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Há mais de 15 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho.
pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Primeiramente a Deus a oportunidade de estar aqui neste momento. Agradeço a Vossa Excelência, que foi até insistente comigo, porque eu tinha um outro compromisso hoje no Tocantins. Mas, devido à importância do momento, eu não podia voltar com o meu dever pátrio de estar aqui neste momento. Mas estar aqui neste momento merecia a gente pagar um ingresso muito caro. Porque eu vou poder falar. Falar aos meus filhos, aos meus netos, que eu estive e convivi com homens, com mulheres, com deputados, senadores, com jovens, com assessores que tentaram salvar o Brasil. Todos os senhores. Talvez eu seja a pessoa de mais idade aqui presente. Dr. João Pedro, eu já assisti muitas vezes, quando o julgamento esteve lá em Porto Alegre. A minha admiração pelo patriotismo e pela coragem dos senhores. Heróis da resistência. Doutora Eliana, conversando com a senhora agora há pouco, a senhora falou, talvez a gente não veja isso. Um Brasil salvo, descorrompido. Talvez a idade não permita. Isso nos traz, eu até falei com a senhora, isso nos traz talvez uma desesperança. Mas eu me lembro, meu caro Lazier, de uma frase de Winston Churchill, quando ele se referia aos aviadores da RAF, Royal Força Aérea, ele disse, nunca tantos deveram tantos a tão poucos. Não sei quantos de nós estamos lutando por isso. Não sei. Talvez sejamos poucos, talvez muitos. Lembro-me, meu caro Lazier, de uma música de Vicente Celestino, aliás, de Anísio Silva, que dizia, ninguém me escuta quando cramo, por isso é que me calo. Cramo e grito no deserto, minha voz perdida é esmo. Talvez isso tudo nos leve a um desespero. Doutora Eliana, na República Romana, que existiu antes do Império Romano, existia um senador que subia constantemente à tribuna, Marco Pórcio Catão. E ele ao subir à tribuna, o senador Lazier dizia, delenda est Cartago. E ao descer, ele repetia a frase. Mas durante o discurso dizia, ou destruímos Cartago, ou Cartago nos destruirá. Meus colegas senadores, que cada vez que subamos a tribuna, meus colegas deputados, que cada vez que subamos a tribuna, meus caros senhores e senhoras, estudantes, que tivemos o poder da palavra.
vamos dizer, delenda esta corrupção para salvar o Brasil. Destruímos a corrupção ou a corrupção vai destruir o Brasil. Nada restará dessa pátria se a corrupção continuar sondando a todos os lados. Sabe, eu me lembro, para descontrair um pouco, de um seriado americano, de Lee Majors, que ele falava o homem de 6 milhões de dólares. Nós temos aqui a mulher de 1 milhão de votos, que tanto luta por esse Brasil com coragem. Eu tenho medo por você e peço a Deus por você. Lembro-me não pela existência, mas uma frase que todos os senhores conhecem, as senhoras conhecem. Uma frase de um dos maiores senadores desse país. Ele dizia o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem seus poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Profecia de Rui Barbosa. Eu acho que foi no ano 1927. Ah, senhores. Doutor Gilbrão, ao senhor, ao Sérgio Moro, aos outros colegas de todas estas, nós muito devemos. Mas espero que a nossa voz não seja lazer. A Denise Silva, que dizia gramo e grito no deserto, minha voz perdida mesmo, que encontre eco justamente na nossa juventude. Nós temos o dever de transferir para nossos filhos, para os nossos netos, um Brasil melhor do que hoje. Do contrário, fracassamos redondamente. Do contrário, vamos passar como fracassados para a história. Meus senhores, minhas senhoras, tem uma frase de um jornalista que eu gosto muito, do Caio Coppola. Ele diz: não perca esperança no Brasil. Não percamos a esperança no Brasil. Lazier, talvez nós sejamos os mais velhos aqui, mas cremos que com homens e mulheres sérias, honestas, no exemplo e dessa aula que os senhores nos deram, todos, não vou citar todos os nomes para não me tornar cansativo, mas o Brasil deve muito. Meu caro Sóstenes, nome de sábio e de filósofo, você ainda é jovem, minha cara, mulher de 1 milhão de votos, você ainda é jovem. Não perca a esperança no Brasil. Vamos legar para a geração do futuro um Brasil de esperança. Eu tive o privilégio de conhecer
Armando Valladares, que esteve preso durante muito tempo em cárceres em Cuba. Ele escreveu um livro, Contra Toda a Esperança. Mas eu sei que Deus ama a nação brasileira, que Jesus Cristo morreu por todos nós, e peço a Deus todo dia que salve o Brasil. Mas o instrumento de salvar o Brasil não são os anjos que vão descer do céu, somos nós, homens e mulheres de bem. Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado.